Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais, fazendo a leitura do livro O Espírito da Verdade. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 24, que diz: Caminha alegremente. Vamos à leitura. Esse capítulo já começa fazendo uma menção de Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e, por ela, muitos se contaminem. Raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha, para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento, aos problemas superados e às provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escarracho em torno da lavoura nascente e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpados, perdoa também, sem qualquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Esse capítulo 24, Caminha alegremente, faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, no item 1, Simplicidade e pureza de coração. O que eu vejo de ideia central aqui que Emmanuel nos traz nesse texto? O relevar. Relevar. O deixar, aquela frase que nós dizemos, eu não levo o desaforo para casa. Realmente, a gente não leva desaforo para casa. Numa discussão, num mal entendimento, a gente leva rancor, a gente leva vingança, a gente leva ódio, tudo o que faz mal, inclusive fisicamente. Porque hoje pode ser um estado emocional de ira, um estado emocional de raiva, de vingança, mas amanhã se traduz numa dor de cabeça, numa enxaqueca, num problema estomacal. E qual a origem disso? Hoje em dia já é comum se associar essas doenças da modernidade, como diz, através do estresse. Mas de onde vem o estresse, muitas das vezes? Exatamente daquilo, de não deixar nada passar. Eu não levo desaforo para casa, eu falo o que tem que ser dito. Mas muitas das vezes você acaba se machucando mais ainda. Então essa é o que eu vejo, o que eu interpreto aqui de que ele quer nos traduzir, né? Essa relevância, de relevar muitas coisas, de deixar para lá, que não vale a pena se torturar por causa de coisas que lá na frente não farão sentido nenhum. E no Livro dos Espíritos, a gente já encontra na questão 920 sobre felicidade e infelicidade relativas. E o que diz essa questão 920? Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E a resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação,
Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então veja, a felicidade que a gente tanto pede, nós mesmos, como diz aqui a questão 920 que o Allan Kardec fez aos espíritos, e eles nos respondem, nós mesmos podemos construí-la. Só que por conta desses pequenos detalhes, desse desaforo que eu não levo para casa, eu impeço a minha felicidade. É certo que Jesus nos disse, a felicidade não é deste mundo. Ah, então eu vim aqui só para sofrer. Eu vim aqui, como diz o Evangelho, eu vim aqui só para ranger os dentes e chorar. Não. É exatamente o que o Cristo quis dizer. Que a felicidade não é deste mundo, mas que felicidade que ele estava falando? A felicidade plena. Mas nós temos muitos momentos felizes aqui e que nós mesmos somos capazes de elencar rapidamente. O nascimento de um filho, a formatura de um filho, um casamento, um sucesso profissional, enfim, inúmeras felicidades pelas quais já passamos, sejam de ordem material ou não. Mas não deixam de ser felicidades das quais experimentamos. Agora, não adianta esperar essa felicidade plena, porque Jesus já disse que não é desse mundo. E nessa própria questão a resposta está aí. De nós, como ele disse aqui, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então depende da gente fazer a felicidade. Depende de deixar de lado esses desaforos e relevar muita coisa que lá na frente não vai valer a pena, como já dissemos. Trago aqui o capítulo 6 do livro A Vida Escreve, chama O Libelo, que conta, resumidamente eu vou falar aqui, conta a história que era um espírito. Aliás, essa história é relatada através dos espíritos, pela psicografia de Chico Xavier, e lá o espírito relata a história de um advogado que ele debochava, ele menosprezava, ele duvidava do espiritismo. E para qualquer um que seja praticante, que fosse seguidor do espiritismo, ele debochava. A tal ponto dele escrever, já ele estava escrevendo um livro. E não só contente, ele debochava na roda de amigos, com parentes, e se soubesse que alguém era espírito, fazia questão de ali dessa pessoa debochar. E levava a vida assim. Estava escrevendo esse livro debochando do espiritismo. Até que um dia, ele dirigindo seu carro, ele atropelou uma criança. E as consequências foram sérias para a vida daquela criança. Aquela criança desencarnou em decorrência desse acidente automobilístico. Ele entrou em pânico, ele entrou em desespero e não sabia o que fazer, porque ele viu aquela criança e ele se sentiu culpado pela morte daquela criança. E que, na verdade, aquilo tinha que acontecer. Como a gente, estudando o Espiritismo, entende. Nada é por acaso. E então, naquele pânico, naquele desespero que ele se encontrava, ele procurou os pais daquela criança. E ele temia que seria processado, ele temia que ele seria condenado, ele tinha todo, porque ele conhecia a parte da lei dos homens, mas ele desconhecia a lei de Deus. E para surpresa dele, ele procurou a família e foi tentar conversar com essa família, e a família o atendeu. O pai e a mãe, diante daquela situação da perda física do filho, que havia desencarnado, e ele foi ver qual a maneira, já tentar propor um acordo, alguma situação para que lhe amenizasse o prejuízo. E aqueles pais simplesmente lhe disseram: o senhor não se preocupe, o senhor não tinha culpa, o senhor não teve culpa. O senhor segue o seu caminho, nós não vamos lhe processar. O que tinha que acontecer, aconteceu. Nós perdoamos o senhor, porque o senhor também não queria aquilo para o nosso filho, isso nós temos certeza. Aquilo para ele, aquela situação daquele pai e daquela mãe, perdoando ele, deixando para lá, aquela situação na qual ele achava que ele ia perder todos os seus bens, e vendo aqueles pais de tamanha
singeleza de coração, de perdoar ele, mesmo ele tendo perdido fisicamente o filho, não entrava na cabeça dele. Ele não entendia como podia ser aquilo. E ele então pergunta por qual razão eles estavam perdoando. E eles respondem: o Senhor não teve culpa. Estava escrito para o nosso filho passar por essa situação, assim como o Senhor. E ele não se aguenta e pergunta mais uma vez: qual é a religião de vocês? Vocês seguem alguma religião? E ambos respondem: pai e mãe, somos espíritas. Ele voltou para a casa dele, naquele dia, e rasgou todo o rascunho que estava pronto para mandar a editora do seu livro. Ele rasgou e jogou fora. Então vejam, é difícil para nós também entender essa relação desses pais, mas que grandeza, que leveza, que singeleza de coração, de perdoar, de relevar a situação. Mas esse é o ensinamento. É como o caso desse advogado. Poderia conhecer muito bem as leis, poderia ser um hábil escritor, mas desconhecia a lei principal de Deus, a lei do perdão. Portanto, caminhemos alegremente na certeza do amparo divino e vamos relevando e perdoando para que sejamos também perdoados. Faça sua reflexão, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo programa. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.